Vamos trazer uma reflexão nesta tarde, às 16 horas e 42 minutos, dia 22, aproxima-se o Natal, e aqui nós vamos trazer uma reflexão da palavra do Senhor, baseada no capítulo 1 do Evangelho de João. Vamos ver como o evangelista João, ele tratou da verdade o processo de encarnação do nosso Senhor Jesus. Os demais evangelistas, eles falaram a respeito do nascimento de Jesus através do pai e da mãe. No caso, o pai José, a irmã Maria, obra do Espírito Santo. Mas o evangelista João, ele não trata da vinda de Jesus dessa maneira, mas ele fala a respeito de um processo de encarnação. Assim diz a palavra no primeiro versículo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja só, o primeiro versículo, ele fala que o Verbo estava com Deus, e o Verbo, Deus, Jesus. Neste versículo fica claro que Jesus, que é o Verbo aqui a que ele se refere, era o próprio Deus em poder. Evidentemente que Jesus era uma pessoa, Deus era outra, mas quando ele diz que o Verbo era Deus, ele está dizendo que Jesus tinha o mesmo poder, mesmos atributos de Deus. Então, primeiro versículo. Aí vem: ele estava no princípio com Deus. Veja só, ele está, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja que aí temos o caráter da eternidade do Senhor Jesus. Ele estava com o próprio Pai na criação. Ele fez parte do processo da criação. Aqui a palavra diz que todas as coisas do que foi feito se fez. Veja que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Jesus fez parte do processo de criação junto com o Pai, e tudo o que foi feito foi por meio dele e foi feito para ele. Em relação à criação, aí Deus se revela no controle, aleluia, de tudo, porque aqui ele diz que tudo foi feito por ele e para ele. Então Deus está no controle de tudo. Então nós, crentes em Jesus Cristo, temos essa esperança, e não devemos perder este foco de que nós também somos criação dele, fazemos parte desse projeto da criação, e como seres humanos feitos à sua imagem e semelhança, somos um projeto de Deus, e devemos estarmos, portanto, quietos na presença do Senhor e nos gloriarmos na grande e bendita esperança do Senhor. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No versículo 4, falando de coisas maravilhosas, vem falando agora da vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Esses dois versículos são são fundamentais, são profundos. Fala a respeito de luz e fala a respeito de trevas. Duas coisas contrárias,
A luz ilumina, a luz brilha, né? E as trevas, a escuridão. Então, nós precisamos de reconhecer Jesus em nossa vida e seguir Jesus, porque Ele é a luz, né? E Ele é a vida. Sem Ele nós não temos luz, né? Estamos nas trevas e consequentemente não temos vida, porque a vida não está em nós, a vida ela está em Jesus. Então, parece muito complicado compreender, mas não tanto assim. Isso significa dizer que nós devemos pôr o nosso coração no Senhor Jesus, crer nele, viver por meio dele, seguir ele, pedir misericórdia, compaixão, piedade, clamar pelo seu sangue, buscar sua presença santa, bendita e gloriosa, porque o sangue dele nos purificará de todo o nosso pecado. Então, né, ele veio como luz, né? O que é importante, o propósito do evangelista João, em sua referência que ele faz a encarnação de Jesus, porque o importante aqui não é o pai de Jesus, não é a mãe de Jesus, o importante aqui é o próprio Jesus, porque o próprio Jesus foi o próprio Deus que se encarnou e habitou entre nós. Por isso que o evangelista João não trata o nascimento de Jesus como uma forma digamos assim, de vir de um pai ou vir de uma mãe, né? Para João, isso não era que isso... Para João, isso era o menos importante. O importante aqui é que a humanidade compreendesse que Jesus era o próprio Deus que havia se encarnado e veio para a terra para testemunhar, para iluminar, para ser luz, para trazer vida, para trazer esperança àqueles que nele haveriam de crer. Na continuidade ele diz: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Aquilo que eu falei, para testificar da luz. Não era, no caso que ele se refere, né, que antes de Jesus veio o precursor, né, que foi João Batista, né, e João Batista veio dando testemunho de Jesus, testificando da luz, né? Porque houve um homem enviado de Deus, no versículo 6, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz, a verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja, a palavra de Deus aqui é maravilhosa. Antes de que Jesus viesse, Deus já havia enviado João Batista para testemunhar de Jesus Cristo. Para quê? Para facilitar o processo de crença do povo de Israel em Jesus. Mas nem assim, nem mesmo assim Israel recebeu e aceitou Jesus. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus.
Então João fala aqui a respeito do processo de encarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, na verdade, era o próprio Deus em forma de carne. O que isto significa? Quando, na verdade, Jesus se encarnou, ou seja, Jesus, Filho de Deus, que no caso, ele era em espírito, ele passou a adquirir o formato do corpo do homem, em carne, falando assim. Você vai então me perguntar o seguinte: então Jesus era igual ao homem? Jesus não era igual ao homem, nunca foi. Por quê? Porque Jesus, ele era Deus, né? O homem é o homem, né? É pó, é cinza. O que tinha de igual de Jesus e o homem era a questão do seu corpo, e o seu corpo agora era um corpo carnal. O que isso significa? Que Jesus agora, antes ele não sentia dor, antes ele não sentia tristeza, antes ele não sangrava, né? Mas agora, em carne, Jesus passa a sofrer as coisas que o homem sofre, no termo de sentimento, no termo que nós estamos falando de dor, né? No termo que nós estamos falando, no termo de louvado seja o nome do Senhor, de tristeza e de angústias. A diferença de Jesus para o homem era uma diferença muito grande, era uma diferença de, digamos assim, de anos-luzes. Por quê? Porque Jesus, apesar de ser encarnado, Jesus, apesar de seu corpo ser carnal, mas Jesus, ele não tinha o que o homem tem, que é a sua natureza pecaminosa. Ou seja, no pensamento de Jesus não existia o pensamento de pecado, porque ele era puro, né? A sua mente, a vida de Jesus era em total comunhão com o Pai, em total ligação com Deus, na atitude, no pensamento, no procedimento. Jesus tinha uma vida totalmente santa em todos os aspectos. Nele não havia pecado. Ele habitou na carne não pecou e condenou o pecado na carne, para que ele fosse a luz. Então, é isso que Jesus, a diferença total, porque nele não há pecado de forma alguma. Então Jesus se encarnou, habitou entre nós, fez grandes maravilhas, conquistou para nós a salvação. Daí a gente tem que ter esse Jesus em nossa vida com muita força, veemência no nosso coração, porque estamos aí às vésperas do Natal, muitas festas, muitas comemorações, mas nada disso adianta se nós não compreendermos Jesus em nossa vida como sendo ele a razão maior do nosso viver, da nossa esperança. Jesus Cristo, este sim é quem merece toda a honra e toda a glória.